Primeira dica para sobreviver ao Titanic: vista o máximo de roupas possível. Agora que eu tô pelo menos um pouquinho mais quentinho com a minha blusa do Mickey, eu vou te contar como é que você pode sobreviver ao Titanic e também vou te contar um pouquinho mais sobre a história desse incrível navio. Então vem comigo e vamos embora pro vídeo. Pra início de conversa, sabia que colocar mais roupas é bom pra você? Mesmo até se você colocar roupas que estejam molhadas, principalmente se forem roupas de lã, porque a lã repele a água e também cria bolhas de ar na roupa. E isso faz com que as suas roupas, até mesmo se não forem de lã, funcionem como um salva-vidas. Então, quanto mais roupa você colocar, melhor fica pra você. Mas antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal BDBTBN, que significa bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Will, espero que esteja tudo bem com você, assim como também está tudo bem comigo, graças ao meu lindo e maravilhoso Deus. E hoje eu estava pensando, como é que dá pra gente sobreviver ao Titanic? Imagina que isso aconteceria aqui agora. O que a gente poderia fazer? Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Vamos lá, vamos para dicas, mas vamos também conhecer um pouquinho dessa história. O Titanic, também conhecido como RMS Titanic, foi um navio britânico que afundou no dia 15 de abril de 1912, já faz mais de 100 anos. E quando ele afundou, ele matou mais de 1.500 pessoas. É praticamente impossível você estar vivo e você não saber da história do Titanic, de você, sei lá, não ter assistido o filme lá do Leonardo DiCaprio. Não é essa música, isso é do Guarda-Costas, errei. Como é que é a música do Titanic, meu Deus? Eu não sei, dane-se, eu esqueci. Tem aquela cena lá, você sabe muito bem do que eu tô falando. Todo mundo sabe que o Jack era pobre pra caramba e a Rose era rica. Porém, você sabia que ser pobre no Titanic não era tão ruim assim? Pelo menos não se comparado aos outros navios daquela época. Nos outros navios, os pobres não tinham direito à alimentação. Eles tinham que levar a sua própria comida para comerem durante a viagem. Pelo menos no Titanic, os pobres tinham direito a uma refeiçãozinha que, tipo, não era nada demais. Não era comparado à mesma coisa da segunda classe, primeira classe, é claro. Mas, porém, pelo menos uma comida eles tinham. Mas você deve concordar comigo que quanto mais rico você for, quanto mais dinheiro, quanto mais poderoso você for, melhor seria a sua situação, melhores seriam as suas chances de sobreviver. Imagina ainda assim como é que seriam as suas chances de sobreviver caso você fosse uma espécie de super comandante do navio. Esse é o caso de um cara chamado J. Bruce Ismay, esse carinha daqui, bem bonitinho. Ele era o presidente da companhia que era dona do Titanic, e ele embarcou num dos últimos botes salva-vidas. De acordo com ele, ele teria salvado muitas pessoas, só que... mais ou menos, né? Não, vamos ser sinceros, não foi bem isso que aconteceu. Algumas testemunhas afirmam que ele até mesmo usou uma arma para atirar, provavelmente para o céu, e forçar o seu caminho para entrar no bote. O cara não era uma pessoa muito boa, não era um grande herói do Titanic. Não só isso, como ele também foi responsável por ignorar uma das mensagens que foi mandada pelo verdadeiro comandante do navio, né? Afinal de contas, tipo, ele era o dono, só que ele não era o comandante, ok? Dizendo que eles estavam entrando numa região onde tinha muito gelo. O cara, ele viu a mensagem e, de acordo com as histórias, ele simplesmente guardou a mensagem no bolso e, quer saber, dane-se. E também há boatos de que ele teria ordenado que a velocidade do navio tivesse sido mantida. Porque o que? Eles até poderiam mudar o rumo, só que como ele ignorou, né, o mínimo que eles poderiam fazer talvez fosse diminuir a velocidade do navio. Só que, quer saber? Dane-se mesmo, a gente já tá aqui, eu sou o dono do navio, ele acreditava que o navio era incrível, ele acreditava que o próprio Titanic era o seu próprio bote salva-vidas, o Titanic inteiro, porque ele não acreditava que o Titanic ia poder afundar. Mas não só isso, como também um dos problemas de ele ter sobrevivido é que ele, como dono do navio, ele deveria ter ficado no navio até o final e ter feito com que todo mundo fosse salvo, né? E só se salvar em último caso. Só que, durante as investigações, ele alegou que ele estava lá apenas como passageiro, como se ele tivesse comprado a sua própria passagem. Agora me diz, se você fosse dono de um navio, você compraria a passagem para o próprio navio, que é seu navio? Não.
de acordo com as investigações, ele não comprou passagem nenhuma, mas ele morreu alegando que ele estava lá somente como passageiro. É cada uma, viu? O dono do navio alegando que estava lá como passageiro. Por causa disso, ele foi muito odiado na época. Muitas pessoas começaram a odiar ele até mais que os bandidos, criminosos mesmo, sabe? Porém, de acordo com ele, ele era o grande herói. Ele disse que ele tinha ajudado a encher 8 botes salva-vidas. E quando então eles estavam lá terminando de encher o último bote, ele teria visto um lugar vazio no bote e teria percebido que, né, o quê? Será que eu posso entrar aqui agora ou será que não dá? E aí ele olhou pra trás, de acordo com ele olhou pra trás, viu o deck do navio, que é o lugar onde ficavam os botes salva-vidas, né? Onde as pessoas foram pra lá pra tentar entrar nos botes salva-vidas. E ele disse, ok, eu olhei pra trás, assim, no meu deck e não tinha ninguém! E não tinha ninguém, já tava todo mundo, já tinha as pessoas caído no mar, ou as pessoas já estavam nos botes salva-vidas. O deck do navio estava completamente vazio, então, quer saber? Tudo bem, já que tem um lugarzinho sobrando, vou lá, entrei e sobrevivi. Né, cada história, viu? Cada história. Ele realmente sobreviveu, só que, assim como o Titanic, ele também afundou. Ele foi perseguido por isso, por esse acontecimento, durante o resto da sua vida inteira. As pessoas que ficavam com ele, as pessoas que conversavam com ele, eram proibidas de falar sobre o Titanic, porque isso era algo que mexia demais com o emocional dele. Tem até um livro que foi escrito sobre ele, que é o seguinte: Como sobreviver ao Titanic e afundar a sua reputação. Olha aqui. Mas, esse é um jeito de sobreviver. É só você ser o dono do bagulho todo, você consegue. Mas também tem outro jeito de você sobreviver sem ser o dono do bagulho todo, que seria, no caso, se você fosse, de alguma outra forma, podre de rico, porque a maioria das pessoas que sobreviveram eram da primeira classe, olha só. Da terceira classe, 706 pessoas eram o total da terceira classe. 25% delas sobreviveram, dando um total de 178 pessoas. Da segunda classe, que já era, né, gente mais rica, tinha 285 pessoas, sendo que dessas 285, 41% sobreviveu, ou seja, 118 pessoas. E da primeiríssima classe, melhor de todas, tinha 325, e dessas 325, 62% sobreviveram, sendo 202 pessoas. No total, apenas 38% das pessoas que estavam no navio conseguiram sobreviver, dando um total de 498, sendo que 202 pessoas dessas 498 eram só da primeira classe. Então, as suas chances de sobreviver, caso você seja rico pra caramba, tá ótima. Quarta dica para você sobreviver: não pule do navio de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Se você não conseguir um lugar no bote salva-vidas, não pule na água, é extremamente perigoso. Para você ter uma ideia, do deck do navio até a água era uma distância de 17 metros. E aí você pode até pensar, né, ok, vou dar um pulo, vai ficar ok, vai ficar tranquilo, afinal de contas é água. Mas, se você não sabe, somente um pulo de 6 metrinhos de nada já seria capaz de quebrar as suas pernas e também as suas espinhelas, os seus corpos inteiros. Afinal de contas, todo mundo sabe que água mole em corpo duro tanto bate que quebra as pernas e as espinhelas. Eu acho que esse é o ditado, não é? Tá certo. Minha esposa acabou de dizer que tá errado, falando, tá certo, Mas, ó, não só isso, como também, o quanto mais cedo você pular do navio, mais tempo você ia ter que passar na água. Isso não faz o mínimo sentido, afinal de contas, você tá numa região de iceberg, é uma região muito gelada. Então, pra que você vai querer pular na água? Quanto mais tempo você ficar lá dentro do navio, você vai lá pro topo lá do navio, o máximo longe possível da água, mais chance você tem de sobreviver. Pra você ter uma ideia, a água tava a menos 2,2 graus Celsius. Então, tipo, ok, não é... É bastante. Só que, claro, existem temperaturas muito mais altas do que essa, mas se você tá no meio da água, no meio da madrugada, a menos 2,2 graus Celsius, sei lá, por quanto tempo, sem ter um agasalho, não ter nada, já era, você se lascou. Então, pelo amor de Deus, fica dentro do navio até ele afundar. E quando ele estiver pertinho de afundar, sim, você pula, ou você até espera mesmo o navio afundar, e aí depois você consegue subir nadando, caso você saiba nadar. Até você pensa, né, o navio vai afundar e vai me puxar junto com ele, e eu vou morrer. Só que não, na hora que ele afundar, você consegue boiar de boa. Tipo, você afunda um pouquinho, mas se você sabe nadar, você volta pra superfície. O problema é se você não souber. O problema é se você não souber, mas de todo jeito você morre de todo jeito, né? Mas uma coisa também que ele deve contar bastante é o desespero, né? Porque você tá lá na hora, você não consegue pensar, ah não, eu vou ficar aqui
e vou sobreviver. Cara, se você tá vendo o tanto de gente pulando, qual é a sua ideia? Ah, cara, eu que vou ficar aqui, eu vou pular também. Por isso que a quinta dica pra você é: fique calmo. Não vá com a manada, não vá com os outros não. Os outros estão lá embaixo, estão morrendo. Fique calmo, fique de boas, fique tranquilo. O máximo que pode acontecer com você é você morrer. É acabar todos os seus sonhos. É você ter que deixar a sua família, ter que deixar a sua esposa, deixar o seu marido, deixar o seu sonho de ajudar outras pessoas, de tirar mendigos da rua, de dar uma educação para eles, um lugar onde eles possam morar e também aprender mais sobre coisas de trabalho e terem uma educação na sua vida e conseguirem prosperar, que no caso esse é o meu sonho. Eu simplesmente teria que abandonar os meus sonhos. Ok, tudo bem, né? Era só por esse motivo que eu estou aqui na Terra. Dane-se, já era, acabou. Então é o seguinte, ou você aceita que você vai morrer, ou você fica calmo. Porque não tem o que fazer. Se você se desesperar e nem aceitar que você vai morrer nem nada, você vai morrer de todo jeito. As suas chances de morrer aumentam muito mais caso você fique completamente desesperado. Então, pelo amor de Deus, ou você se acalma, ou você fala: já tô aqui mesmo, né? Dante, foi boa a minha vida. Tchau, mundo cruel. Sexta dica, você também pode ser uma mulher. Todo mundo sabe que a regra é o seguinte: mulheres e crianças primeiro. E foi assim que muitas mulheres sobreviveram. A maioria das pessoas que sobreviveram eram mulheres. Só que também existe um porém. Era bem capaz de que, caso você fosse mulher e você tivesse sobrevivido ao Titanic, na hora que você chegasse na Terra, você sofresse bastante represália. Sabe por quê? Porque na época estava havendo um grande rebuliço, um grande movimento para que as mulheres pudessem ter o direito de votar e ter direitos iguais aos dos homens no geral. E aí, as pessoas que viram, né, que as mulheres estavam sobrevivendo e pessoas que eram contra os direitos das mulheres, na hora que viram elas sobrevivendo e os homens morrendo, falaram: como assim? Como assim? Ah, então quer dizer que na hora do barco afundar, você tudo bem, né? Os direitos dos homens não são a mesma coisa que o seu. O seu marido pode morrer, mas você tem que sobreviver. Teve até uma frase que ficou bem conhecida, que foi dita por um jornal, que era o seguinte: o que as mulheres querem? Votos ou botes? É. E teve até outro jornal que disse também: quando uma mulher falar sobre direitos das mulheres, que ela seja respondida com apenas uma palavra: Titanic. Então, putz, imagina, você acabou de perder o seu marido, perdeu a pessoa que dava o seu sustento, você chega em terra firme, toma represália. Você não devia ter sobrevivido, sua filha da mãe. Devia ter morrido. E você não tem direito nenhum, não. Meu Deus. Mas, pra você sobreviver, você também pode ser um padeiro bêbado que ajudou mulheres a entrar. Na verdade, ele ajudou não. Ele empurrou mulheres para que elas entrassem nos barcos. Um cara chamado Charles Jogan, na verdade eu não tenho certeza de como é que era o sobrenome dele, como é que se pronuncia. Ele era o padeiro-chefe do Titanic. Quando ele ficou sabendo que o Titanic tinha batido no iceberg, que as coisas iam afundar, ao invés de ele se desesperar, ele fez questão de fazer com que todas as pessoas que trabalhavam com ele conseguissem entrar nos botes salva-vidas. Não só isso, como também quando ele estava se despedindo das pessoas para que elas entrassem no bote, ele também entregou pães e biscoitos. Imagina, tchau meu amigo, até nunca mais. Pão e biscoito para você, toma. Depois de ele ter feito com que todas as pessoas que ele conhecia entrassem nos botes salva-vidas, ele foi para o quartinho dele lá no navio e começou a tomar uns goró. E imagina, todo mundo lá desesperado, se matando, se jogando. E o cara lá... Eu adorei. Não adorei que eu tava bebendo, né? Porque eu não gosto de bebida. Mas ainda assim é muito incrível. Mas o cara lá de boa. Depois de ele ter tomado os gorazinhos dele, ele subiu pro deck do navio, onde junto com outros homens, ele pegou mulheres. Ele pegou mulheres que estavam relutando em entrar nos botes e empurrou elas. Ele disse o seguinte, ó: nós jogamos elas pra dentro. Tipo, ao invés dele se importar dele se salvar, não. Vai-se embora! Vai-se embora! E foi jogando as mulheres. Elas foram entrando. Muitas mulheres foram salvas por causa dele. Imagina. Imagina você ser salvo do Titanic. Tipo, você não quer deixar o seu marido, você quer morrer lá junto com ele. E tem um cara empurrando você. Depois de ter empurrado as mulheres, ele voltou pro quarto dele pra tomar mais goró.
Voltou, tomou mais uns gorãozinhos, tomou um drink, ficou de boa. Ele voltou depois pro deck e ele começou a jogar cadeiras no oceano, porque as cadeiras boiavam, ele percebeu isso, né? Então começou a jogar as cadeiras no oceano e ele ficou dentro do navio, quer dizer, na parte mais alta do navio, na hora que o navio tava... Ele ficou lá até a hora do navio afundar, e quando o navio afundou, ele entrou na água junto com o navio e em seguida ele começou a nadar para onde estavam aqueles negócios que ele tinha jogado, as cadeiras, as mesas, por aí vai. E aí ele ficou, até que chegou um bote salva-vidas e apareceu e pegou ele. E foi assim que o cara bêbado sobreviveu. Os cientistas até dizem que a bebida poderia ter sido muito perigosa, porque apesar de fazer com que você se sinta mais quente, a bebida na verdade esfria a temperatura do seu corpo. Então na verdade ele estava até mais frio do que o mar, porque a água já estava menos 2 graus Celsius. Com a bebida ele ficou ainda mais frio do que estava a água. Só que dizem também que a bebida foi a que deu coragem para ele e também de alguma forma deu uma alta lucidez para que ele permanecesse calmo, ao invés de desesperar. Olha só que incrível. Tipo, eu nessa situação eu me lascaria, porque eu nunca ingeri álcool e nunca ingeriria, então era bem capaz de eu me lascar também. E essas foram as dicas que eu te dei aqui agora, caso aconteça um Titanic.2 e você queira ir lá e você se lasque de novo do negócio afundar. Caso isso aconteça, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que ser rico pra caramba, tem que ser um padeiro, tem que ser mulher ou tem que ser criança. Simples assim. Perfeito. Leve cadeiras. Leve cadeiras junto com você pro Titanic. Olha só, como esse conteúdo foi bem legal, que coisa divertida, deixa seu gostei, se inscreve e deixa aqui nos comentários qual dessas dicas foi a melhor, tá bom? E você pode assistir qualquer um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado, ou de cima é uma playlist com todos os vídeos que eu já lancei nesse ano, e o de baixo é um vídeo bem legal escolhido somente pra você. Beijos e clique aqui pra se inscrever. É mais, tchau, 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 fui!